sejam bem-vindos nesse nosso começo de semana. E iniciamos o nosso trabalho hoje estudando mais um item do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas nas preces pelos outros. Nós falaremos hoje sobre as preces direcionadas pelos inimigos e os que nos querem mal. É um tema muito interessante de ser estudado quando se fala sobre inimizades, porque o conceito que nós temos de inimigo é aqueles que porventura se tornaram rivais, aqueles que nos odeiam ou que porventura nós odiamos, mas que quando se fala em inimigos nós podemos tratar logo de início por aqueles que a gente não tem interesse em tornar amigo. Porque ou a gente tem aqueles que são os nossos amigos, temos aqueles que são indiferentes e temos aqueles que nós não fazemos questão. Então nós não precisamos ter intensidade do ódio para considerar alguém inimigo. Basta simplesmente o desejo de não considerá-lo como tal. E isso nós temos o tempo todo. Nós temos isso em sentimentos dos mais simples, dos mais banais, quando a gente percebe que alguém se encontra numa condição oposta aos nossos interesses. Ontem, por exemplo, assistia à final da Copa América de basquete na Argentina e o Brasil jogava contra a dona da casa, e ali então uma hostilidade muito grande da torcida contra a seleção brasileira, e não seria diferente se por acaso o jogo fosse aqui no Brasil, a nossa torcida contra eles. E aí então a gente percebe, há um clima de amizade, há um clima amistoso entre as pessoas naquele momento? Certamente que não. Ali então nós criamos inimigos temporários, ou mesmo inimigos que vão se perpetuando por questão cultural, por questão de tradições. Ontem mesmo foi a comemoração, ou melhor, a homenagem, eu não colocaria ignorância, eu colocaria paixão, né, Lieb? Porque paixão, ele acaba realmente nos cegando muitas vezes, né? E nós somos tão apaixonados pela nossa pátria, pelo nosso patriotismo, que a gente acaba depois partindo por um lado. É uma questão de infantilidade mesmo, né? De imaturidade, digamos assim. Então, ontem foi a celebração dos 10 anos dos atentados às Torres Gêmeas, e todos os canais colocavam né, cenas, faziam reportagens, simulações, especulações sobre aquele evento, e ali então os Estados Unidos tentando trazer à memória os eventos tristes que aconteceram há 10 anos. E hoje pela manhã, fazendo ali uma vasculhada no meu Twitter, só para ver quais são as notícias do dia, que é sempre bom a gente vir para a sala com fatos atuais para a gente poder conversar sobre eles, já que a doutrina abrange todos os fatos que acontecem no mundo. O nosso amigo André Trigueiro, que é espírita, lá do Rio de Janeiro, palestrante, e também jornalista da Globo News, ele postou um item dizendo assim: assista a reportagem que fiz sobre perda de entes queridos. Aí eu fiquei interessado, eu cliquei, e era uma reportagem que ele tinha feito ontem, num especial da Globo News, sobre essa celebração dos 10 anos dos atentados. E ele falava exatamente sobre as pessoas que sentiram a perda dos seus entes queridos. E aí então ele ganhou uma credencial, ele e outros jornalistas ganharam credenciais especiais para participarem em loco, presentes naquele local, dessa celebração e registrar os fatos, ou registrarem os fatos. E aí então fez ali a filmagem, né, mostrou a comoção das pessoas, mostrou isso, mostrou aquilo, e o meu pensamento acabou seguindo por um outro lado, aquele lado do vitimismo patriótico, onde um país que sofre um atentado diz assim: nós somos os coitados, nós somos isso, nós somos aquilo. E de repente eu comecei a pensar em outros conflitos em que aquele país esteve envolvido e que muito mais do que sofrer, fizeram sofrer muito também. E eu comecei a perceber que começou a aflorar em mim uma certa antipatia, que já é natural de grande parte das pessoas, por aquele país. E aí então, no final da reportagem, o André Trigueiro disse o seguinte:
que, assim como aqueles americanos choram, outras vítimas inocentes também choram, no Afeganistão, no Iraque, por tudo isso que aconteceu, né? No Japão a mesma coisa. Mas aí eu comecei a pensar da seguinte forma, eu falei, peraí, eu estou me deixando levar por uma paixão, por uma antipatia da minha parte, e estou deixando de considerar aquilo que é mais importante, porque eu estou pensando num país que chora, e esse país que chora também fez países sofrerem, mas eu me esqueci dos corações que choram, os corações de pais, corações de mães, os corações de amigos que choraram, e nós falamos de pessoas, de espíritos que estão sofrendo, e esse sofrimento deve ser valorizado. Então a gente percebe que por causa de uma antipatia que nós acabamos alimentando, nós nos esquecemos daquilo que é primordial. Nós falamos de irmãos que passaram por experiências extremamente difíceis e estão hoje lidando com essas perdas, lidando com esse sofrimento, com essas dificuldades. Aqueles que fizeram sofrer também estão sofrendo, aqueles que estão sofrendo continuam alimentando essa mesma dor, e todos nós sofremos juntos. Porque se nós vivemos num mundo como esse, num mundo num mundo com tantas turbulências, com tantas dificuldades como essas que nós enfrentamos hoje, se nós nos tornarmos indiferentes àquela dor, isso caracterizará a nossa inferioridade, o nosso egoísmo, porque somente uma pessoa egoísta, indiferente, egoísta e imperfeita, acaba sendo indiferente a uma tragédia, uma dor daquele tamanho. E aí, então eu escrevi para ele de volta, né, eu escrevi exatamente isso que eu comentei com vocês, que esse vitimismo deles me incomoda, mas no final da reportagem ele me despertou essa ideia de que eu tenho que tirar de lado as bandeiras, de tirar de lado aquilo que eles fazem ou deixam de fazer e pensar simplesmente nas pessoas que choram. Uma criança subiu ali ao púlpito, né, falando ao microfone, dizendo o seguinte, né, eu perdi meu pai, e pela idade dele provavelmente ele nem conheceu o pai direito. E eu falei assim, eu estou preocupado com a nacionalidade dele, eu estou preocupado com a camisa que ele veste, com a bandeira que ele sustenta, e eu me esqueci simplesmente da criança que chora. Então a gente vê que quando se fala em inimigos, nós criamos inimigos em todos os lados, todos os dias, sem nos darmos conta disso. Porque nós nos preocupamos com aqueles inimigos declarados, aquele que diz na sua cara, eu te odeio, ou que você diz na cara dele, eu te odeio. Mas as inimizades, ela tem ali graus de intensidade das mais diversas. Alguém no trânsito que te ofende com uma fechada, um atendente, um balconista que te atende mal numa loja, ele se torna seu inimigo dependendo do tipo de sentimento que você alimenta por ele naquele momento. Porque ele pode ser seu inimigo, mas você também pode ser o inimigo dele. É uma questão de reciprocidade, é uma questão de um alimentar o sentimento do outro. Então quando falamos assim, eu vou orar pelos meus inimigos, a gente começa a pensar quem são as pessoas que nós odiamos, ou quem são as pessoas que nos odeiam. E nós nos esquecemos de pessoas comuns, pessoas simples, situações simples, que por gestos impensados, que por gestos mal calculados, acabam criando esse sentimento de inimizade. Né? No caso, né, que o Chave de Ouro colocou para nós também ali, que tem aqueles casos em que se fala da boca para fora, mas que por dentro alimenta um sentimento também de antipatia, de negatividade. Então, de modo geral, é importante a gente saber definir cada um desses conceitos para entendermos exatamente o que nós sentimos e o que nós devemos pensar a respeito de nós mesmos. Porque todos nós temos inimigos. E todos nós criamos também inimigos, embora nós resistentemente não admitamos isso. Mas sim, é dessa forma. Ontem no jogo com a Argentina eu torcia para a Argentina perder e pensava assim, mas esses argentinos não prestam, porque eles estão ofendendo a nossa seleção. Naquele momento eu estava criando um sentimento de inimizades por aquele país. Inconscientemente, simplesmente tomado por um patriotismo. De repente à noite eu vi a mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos. Percebi que eu estava alimentando a mesma coisa por pessoas que não me conhecem, pessoas que eu não conheço, mas simplesmente por uma questão de paixão, aquele sentimento de inimizade estava sendo criado. E para vocês verem como inconscientemente as coisas nascem dentro de nós e nós alimentamos simplesmente porque nós não observamos os nossos sentimentos e simplesmente porque nós não entendemos exatamente aquilo que nós sentimos. Então quando se fala em pensar por esses inimigos,
que nos querem mal, fazer uma prece por eles, ou mesmo por aqueles inimigos que nós ainda não conseguimos transformar em amigos dentro de nós, porque tem aqueles que nos veem dessa forma e tem aqueles que nós vemos dessa forma, mais uma vez, ainda que de uma forma inconsciente. Nós precisamos então modificar o nosso modo de pensar, de entender que quando se fala em amor, o amor ele acaba quebrando essas barreiras, e existem formas diferentes de amar, nós sabemos disso. Nós falamos sobre o amor entre um casal, nós falamos de um amor entre pais e filhos, falamos de amor entre amigos, falamos de amor de várias formas. E entendendo que nós somos capazes de amar as pessoas indistintamente, que é interessante também um outro detalhe, Maurício Noriega, ele é um comentarista esportivo daqui de São Paulo, que normalmente faz comentários de futebol, ele postou hoje de manhã também um comentário dizendo assim: nós não podemos chamar de gente pessoas que roubam, que furtam em locais onde ocorreram grandes calamidades. Aí eu respondi para ele de volta também. Às vezes eu faço alguns comentários, né, retribuindo, e eu comentei com ele que os brutos ainda agem por instintos. Eles estão crescendo e nós precisamos ter paciência com eles. E aí então percebemos o quê? Que criamos inimizades o tempo todo. Porque nós não conseguimos ver as pessoas no seu nível evolutivo, no seu grau evolutivo. Jesus, quando ele passava por aquela grande experiência do momento do seu desencarne, nós temos aquela frase clássica registrada no Evangelho, ou nos Evangelhos, que diz o seguinte para nós: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Nós provavelmente diríamos assim: Pai, faça com eles a mesma coisa que eles me fizeram. De preferência, capricha um pouquinho mais, porque eles se tornaram meus inimigos. Mas Jesus disse o contrário, porque ele via nas pessoas o seu grau evolutivo, a sua ignorância, a sua infantilidade. E mesmo sabendo que naquele momento ele sofria e sofreria uma dor muito grande, ele compreendeu que aqueles indivíduos passariam por novas experiências que os levariam ao crescimento. Porque todos nós vamos evoluir nessa nossa escala, nessa nossa grande jornada evolutiva. E quando nós começamos a olhar para as pessoas, independente do que fizeram ou deixaram de fazer, mas vendo-as apenas como espíritos crescendo, espíritos num processo de evolução, nós conseguimos modificar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir. No nosso encontro anterior, nós estudamos sobre... Deixa eu só pegar rapidamente aqui o tema. Graças por um benefício concedido a outro. Vocês se lembram que nós vimos isso na semana passada. E o importante da gente ver nesse tema é quando ele fala sobre como é que nós podemos agradecer a Deus pelo benefício concedido a uma outra pessoa. Com muita facilidade nós conseguimos agradecer a Deus quando esse alguém que recebeu um benefício faz parte do nosso círculo de amizade, do nosso círculo familiar. Mas se por acaso é alguém por quem a gente nutre algum tipo de antipatia, dificilmente a gente vai dizer: Deus, obrigado por ele ter conquistado aquilo que ele precisava ou aquilo que ele merecia. A gente normalmente tem uma tendência a torcer para que o outro perca, para que a gente possa sentir aquela satisfação de ver o nosso adversário caindo um degrau, ou dependendo da situação, um abismo. E aí então nós nos esquecemos que nós todos somos irmãos, cada um de nós crescendo, e muito mais cabe, né, a responsabilidade de compreensão pelo fato de nós estudarmos e termos essa proposta de mudança, sem a preocupação de esperarmos que as pessoas nos compreendam da mesma forma. Então é um compromisso pessoal nosso. Não importa o que elas pensam, não importa o que elas façam. O que importa é o que eu penso e o que importa é o que eu faço, principalmente com relação àquilo que ela pensa. O Vidal colocou em cima, e isso me fez lembrar de irmãos de crenças diferentes, que às vezes entram na sala e falam algo que nos desagrada, e com isso acabamos alimentando uma raiva imensa, né? Não só aqui na sala, né, Vidal, mas na televisão, nos jornais. Às vezes a gente eu estou fazendo uma pesquisa para fazer um trabalho nosso aqui na sala, e encontro alguns artigos, alguns comentários que são escritos que são degradantes para a doutrina espírita,
E nós começamos a criar uma antipatia, não por aquela pessoa apenas, mas pela fé que ela abraça, como se aquela pessoa fosse a representante, fosse a porta-voz daquela crença, daquela filosofia. E aí então nós nos deixamos levar mais uma vez pelas paixões. Como é que ele pode ofender a fé que eu abraço? Como é que ele pode ofender o time que eu torço? Como é que ele pode falar mal do país que eu vivo? E aí então nós nos deixamos levar por essas paixões. Eu me lembro que Chico acaba se tornando, nos nossos tempos atuais, Chico Xavier, se tornando para nós, nos tempos atuais, não apenas uma referência em termos, vai com Deus, Lebes, não apenas uma referência em termos de conduta, em termos de postura, mas principalmente em termos de representação dentro do Espiritismo. E entre nós, espíritas, ele acaba sendo um tema que divide facções, aqueles que são a favor, aqueles que são contra. E aí então uns falam que ele era ou deixou de ser, o outro fala que ele não era, e aí então a gente começa a se degladiar um com o outro, tentando defender a honra daquela personagem que viveu entre nós. Mas a pergunta é, ele se sente incomodado com isso? Ele precisa realmente de defensores e promotores para poder julgar o seu caráter? Ou ele é simplesmente aquilo que ele é, aquilo que ele fez? E como diz aquela passagem de Madre Teresa, a gente tem que fazer as coisas com consciência, porque a nossa relação é com Deus, não é com as pessoas. A nossa preocupação é, eu estou fazendo aquilo que é importante, e Deus está me observando por aquilo que eu faço. E aí então nós começamos a ter essa preocupação de ficar defendendo honras, tomando por paixões, né, e tomando dores uns dos outros, criando uma inimizade contínua e constante, sem nos darmos conta disso. Nos esquecendo que a nossa responsabilidade é fazer com que nós sejamos melhor perante nós mesmos e tentar fazer com que as pessoas também cresçam. Aquelas que não desejarem crescer, a gente não tem essa preocupação de tentar defendendo ou ficar atacando. Então são sentimentos simples que há dentro de nós, que vão tomando conta da nossa consciência, tomando conta da nossa própria conduta, das nossas ações, e nós nos esquecemos da importância de nós estarmos aqui hoje, crescendo, aprendendo, refletindo e desenvolvendo o nosso modo de pensar. O irmão X colocou, né, o caso de minha verdade é mais correto do que a sua verdade, né? E nós defendendo as nossas pequenas verdades, defendendo ali os nossos pequenos pontos de vista, como eu gosto de dizer, né, nós somos como formigas, acreditando que a folha que a gente anda é o nosso universo, e nós acreditamos que sabemos tudo, e nós nos esquecemos que essa folha faz parte de um ramo, que faz parte de uma floresta, que faz parte de um planeta, que faz parte de um universo. Então a gente em cima da nossa folha defendendo a nossa verdade, e nós nos esquecemos que existe muito mais do que aquilo que a gente vive. Então é uma questão de desenvolvimento, uma questão de maturidade da nossa parte. Cada vez que a gente se pegar alimentando um sentimento de inimizade por alguém, que a gente começa a se questionar se é exatamente aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós devemos fazer. Porque o nosso caminho é um caminho, sem dúvida nenhuma, equivocado dentro dessa visão de desenvolvimento do amor, desenvolvimento do espírito, da consciência, da própria inteligência. PVT colocou para nós, existe também a manipulação da massa humana. Precisamos pensar nisso e nos deixar influenciar, né? E os mais responsáveis são aqueles que lançam uma ideia. Qualquer ideia que é lançada, ela acaba tendo um remetente, e esse remetente é responsável por aquilo que ele diz. É mais ou menos como se eu dissesse assim para vocês, olha, eu ouvi dizer que tal pessoa fez tal coisa. Mas eu acredito que não seja verdade. Só o fato de eu mencionar o nome dela e mencionar uma determinada ideia, eu já me torno responsável por um pensamento negativo que vocês vão alimentar. E nós fazemos muito isso. Não sei se é verdade, mas disseram que foi isso. Eu não sei se é verdade, mas eu li alguma coisa em tal lugar. Quer dizer, eu não tenho certeza, não conheço, e ainda que conhecesse, isso não diz respeito a mim. Mas ainda assim eu tenho necessidade de lançar essa novidade, de lançar essa ideia, simplesmente para poder criar uma certa popularidade, de chamar a atenção. Mas eu me esqueci que eu me torno responsável por essa energia negativa que eu mesmo emiti. Por essa ideia que eu acabei desenvolvendo, por eu acabei criando.
A Lu colocou para nós aqui, conheço gente que leva ao pé da letra sem questionar, preguiça de pensar. Pois é, é muito fácil, é uma tendência nossa, né, Lu? A gente gosta de uma desgraça, né? De preferência com a vida dos outros, naturalmente. Né? Se eu entrar na sala detonando a Argentina que todo mundo acredita, né? Que bom. Pois é. Mas é um sentimento natural, né? Que eu falo, PVT, quando eu falo isso para vocês, é para mostrar que não existe faz de conta no nosso modo de pensar. Nós somos ou nós não somos. E isso que eu exponho para vocês, assim como aquilo que expõem também aqueles que pensam a esse respeito, é importante a gente lembrar que isso faz parte da nossa realidade e é uma realidade que precisa ser transformada. Essa história da gente brincar de sermos santos, de brincar de sermos sábios, ainda é uma doce ilusão da nossa parte. É um sentimento que todos nós temos. Então, quando a gente detecta esse tipo de energia dentro da nossa mente, esse tipo de energia que a gente acaba irradiando, é importante que a gente pare e comece a pensar e a transformar isso dentro de nós. E eu coloquei para vocês que 2 situações que aconteceram de ontem para hoje pela manhã, desencadearam em mim esse modo de pensar. E de repente a gente fazer as preces pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Porque tem pessoas que querem o nosso mal. E tem pessoas a quem nós também desejamos o mal. Ainda que não seja aquele mal trágico, mas também a gente não deseja o bem para eles. E aí nós sabemos o quê? Que nós temos 2 tipos de pensar. O tipo de pensar no bem ou o tipo de pensar no mal. Não existe aquele meio termo. Eu não penso nada. Um pouco mais acima, a Sapeca colocou para nós. Perguntou assim, né? E como é que você colocou, Sapeca? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para pegar o seu raciocínio. Porque eu vi lá em cima, mas eu não esqueci. Se tratamos com indiferença também. É aquilo que nós colocamos, Sapeca. Os Espíritos colocam para nós que você faz o bem ou você não faz. A indiferença faz parte do mal. Porque o bem é sempre o bem é construtivo, o bem é ativo, o bem é transformador, o bem é regenerador. Se eu não estou vinculado ao bem, eu estou simplesmente deixando as coisas como estão. E, consequentemente, eu estou proporcionando o mal, eu estou realizando o mal com a minha inação, com a minha indiferença. Porque essa indiferença, se alguém chora do seu lado e você não faz questão de olhar para ela, porque ela é indiferente para você, você acaba de perder a oportunidade de fazer o bem. Então é o que os Espíritos colocam para nós. Ou você faz ou você não faz. E a pergunta é, em qual desses 2 times nós nos encontramos? Aqueles que fazem ou aqueles que não fazem questão de fazer? Por isso a gente tem que se posicionar. O bem, ele é sempre uma característica daquele que age para poder proporcionar essa mudança, essa construção. E nós temos que começar a pensar não apenas em que lado nós estamos, mas em qual intensidade nós agimos também. É um processo que eu já comentei com vocês numa outra situação, ou em outras situações, ou em outros estudos, né? É que nós não conseguimos nos transformar de uma hora para outra. E como eu gosto muito de ser realista, dizendo para vocês assim, meus amigos, a partir de hoje, todos vocês devem ficar bons. Devem esquecer o mal que existe dentro de vocês. Aí todos nós combinamos isso mesmo, todo mundo vai ser bom a partir de agora. E todo mundo sai sorrindo e não se importa mais com nada que existe de negativo, nada que existe de destrutivo no mundo. É uma doce ilusão da nossa parte, a coisa não acontece assim. Essa mudança é uma mudança que acontece gradualmente, a longo prazo, muitas vezes em existências e mais existências que vão se sucedendo, para que a gente consiga transformar determinadas características da nossa personalidade. Então, naquele processo que a gente coloca, você se lembra que certa vez nós fizemos um estudo que falava sobre graus de evolução. E era então um homem que andava assim em vários níveis diferentes de consciência. No nível mais inferior, ele simplesmente dava um tapa no rosto de uma pessoa. Então é como se ele chegasse no mundo, desse um tapa. Imediatamente o outro reagia, espancando ele de volta. Aí então a resposta é, olha só, esse é o nível das pessoas, dos espíritos numa consciência mais primitiva. Eles reagem instintivamente àquilo que você faz contra eles. Aí resumindo, passa para o próximo ponto. Ele bateu, e a resposta foi assim, a pessoa ficou medindo para saber se ele era muito grande,
se por acaso a pancada, se ele batesse, ele apanharia de volta e coisa e tal. Aí depois, né, apanhou a si mesmo. E o sábio que estava com essa pessoa disse o seguinte para ele: você percebeu que esse já não age instintivamente, mas ele mede consequências. Se você é muito forte que ele não vai te bater. Se você é mais fraco que ele te bate de volta. Porque afinal de contas ele não é bobo, ele não vai querer apanhar de graça. Depois, no terceiro nível evolutivo, o outro fica só vociferando, né? Fica só gritando, xingando, perguntando, questionando, mas ele já não agride mais. No terceiro nível, o outro fica perguntando e filosofando: mas por que você me bateu? Eu te fiz alguma coisa? Eu queria entender por que você me deu esse tapa e coisa e tal. Aí depois do quarto, já pergunta assim: olha, eu não sei por que você me bateu, mas eu te peço desculpa se eu te ofendi. Porque eu fiz isso inconscientemente, eu não tive a intenção de fazer e tudo mais. E assim os níveis vão subindo, até que chega uma hora que você já não consegue mais bater em alguém pelo nível evolutivo dele. O sábio disse para aquele jovem: bata no rosto dele. Ele falou: eu não consigo bater nele. Porque o amor está tão presente no seu modo de ver, no seu modo de olhar para as pessoas, que simplesmente me paralisa. Então a gente vê assim os vários níveis que vão acontecendo. E nós vamos passando por esses níveis, até alcançarmos uma determinada condição de sabedoria. E aí então, quando eu falo assim, de que forma que a gente pode trabalhar esse sentimento dentro de nós? Se inicialmente nós agimos por instinto, agredindo de volta, bateu, levou, que era uma forma de comportamento que nós vivíamos antes, há muito tempo, felizmente, quando a gente fala sobre essa questão da agressão, essa questão de devolver na mesma moeda e tudo mais, como acontecia no passado, se por acaso nós hoje analisarmos a nossa personalidade, a gente vai se perguntar: eu ainda tenho esse sentimento dentro de mim? Eu ainda tenho esse sentimento de raiva? Eu ainda tenho um sentimento de ódio? Porque eventualmente ele nasce, eu não posso controlar isso. Eu sei que eu não devo ter, eu faço de tudo para não reagir, mas eu não tenho como controlar o sentimento que está dentro de mim. Às vezes você anda pela rua e alguém te ofende porque você fez alguma coisa sem querer, e aí então você estraga seu dia, você vai para casa chateado, ou mesmo dentro de casa acontece uma discussão e você fica com aquele sentimento remoendo dentro de você. Então existem etapas que a gente pode trabalhar. O primeiro, o mais importante para nós, é conter a violência recíproca, ou seja, a gente tem que se controlar para não devolver a mesma agressão. Esse é o primeiro passo. Se a gente já não faz mais isso, ótimo, já demos ali um passo significativo. Eu já não agrido as pessoas da forma como elas me agridem. Eu procuro me defender, mas eu já não cometo essa agressão. Já é um passo. Se a gente já não precisa mais fazer isso com esforço, já demos ali um passo significativo. O segundo passo que a gente tem é não desejar o mal para as pessoas. Porque eu posso não agredir, mas eu torço para que alguém cometa a agressão no meu lugar. Para que aquela pessoa se machuque, para que ela sofra. Eu fico desejando o seu mal. Se eu consigo já controlar esse desejo do mal, que infelizmente para nós é um desafio, eu acho que todos nós estamos ali nessa faixa. Se por acaso alguém me faz mal, e se essa pessoa em seguida já sofre alguma coisa contra ela, eu de certa forma me sinto vingado. E esse é o sentimento presente dentro de todos nós. Nós não conseguimos ainda neutralizar esse sentimento. Mas, passando por essa escala, o próximo sentimento seria a gente se tornar indiferente a isso. Olha, ele me fez o mal, mas tá bom, deixa pra lá. Não desejo que ele não vou reagir contra ele, não vou guardar ressentimentos, não vou desejar o mal, mas também não vou desejar o bem, não quero nem saber dele. É um passo já pronto. Já é importante porque nós conseguimos neutralizar o nosso lado negativo. Agora o próximo passo já fica mais fácil, porque é desenvolver o lado positivo. Aí então já começa a vir assim: olha, eu não vou reagir, eu espero que você seja feliz, eu até te perdoo, mas eu ainda não consigo esquecer aquilo que você fez. Já conseguimos avançar significativamente. O dia que nós chegarmos nesse estágio, o nosso mundo de regeneração estará em pleno vapor. Porque nós conseguimos mudar os sentimentos negativos dentro de nós. Depois a gente começa então a perdoar, a desejar o bem e a auxiliar, estar sempre pronto. Tá? Mas o importante, Mi, é a gente lembrar que quando você fala em esquecer ou não esquecer, a gente não pode imaginar que nós sofremos de amnésia. Mas o importante é que cada vez que eu lembre daquilo que você me fez, eu não faça nascer dentro de mim de novo um sentimento negativo.
um sentimento de desequilíbrio, um sentimento de tristeza, de ressentimento. Porque a gente se lembra das coisas. Nós vamos sempre nos lembrar das experiências que nós vivemos. Mas o importante é, a partir do momento em que essa lembrança surge, o que exatamente acontece comigo? Qual é o tipo de efeito que isso provoca dentro de mim? E a gente precisa então ir neutralizando até que chega uma hora em que a gente simplesmente se mantém em equilíbrio. Olha, eu sei que eu sofri essa dificuldade, eu compreendo que ele não estava bem, mas vamos em frente. Vamos deixar isso para lá porque isso aconteceu, eu entendo que ele não quis fazer isso com intenção. Ele pode até ter planejado isso tudo, mas intimamente, como um ser em desenvolvimento, ele não teve intenção de fazer, porque para ele isso não traz benefício nenhum. Ele acredita que isso traz. Isso está na cabeça dele que ele levou algum tipo de vantagem. Mas quem proporciona o mal jamais tem vantagem em nada, porque isso de volta ele vai ter que responder depois. A lei de reciprocidade, a lei de causa e efeito, vai gerar nele um sofrimento que ele não imagina. Então, na verdade, ele se encontra apenas numa condição de ignorância. Então, quando a gente assume, né, não volta em dobro, Mia, volta na mesma intensidade. Essa ideia do dobro é um desejo nosso. Tomara que você sofra em dobro. Ele vem na mesma intensidade. Deus é muito justo, é uma balança divina, ela é sempre no equilíbrio. Aquilo que você faz é aquilo que você tem que responder depois, para poder retomar esse equilíbrio. Só que Deus é tão generoso, porque nós cometemos o erro à vista, e Deus nos cobra depois o reajuste em parcelas suaves. Às vezes eu cometo um erro hoje na minha existência, que pode provocar um sofrimento muito grande para alguém, e essa minha dívida ela pode ser dividida em várias etapas, que vão se equilibrando, que vão se dividindo de acordo com a minha capacidade de agir. Esse é que é o mais importante. Aquela história de que eu provoco um mal muito grande, mas Deus me cobra depois o reajuste de acordo com as forças dos meus ombros. E isso muitas vezes eu posso fazer isso numa etapa, fazer isso numa etapa seguinte e tudo mais. Mas no geral é importante a gente lembrar sempre que essa conscientização a respeito dessas responsabilidades, essa conscientização a respeito da importância de nós seguirmos o nosso caminho, de nós avançarmos nesse processo de crescimento, é fundamental. E nós estamos aprendendo isso hoje. E essa paixão, né, PVT, que você colocou, essa paixão que a gente sente hoje, ela com o passar do tempo ela vai se transformando em amor. Porque a paixão é um sentimento avassalador. Ele é irracional, ele é impulsivo, ele é inconsequente. E nós vemos isso, por exemplo, quando você se apaixona por alguém na sua vida. Você não pensa, você não dorme direito, você não come direito, eventualmente surge uma diarreia, você passa mal de tanta paixão que você sente. Você não consegue trabalhar direito, você não consegue estudar direito, só pensa naquela pessoa o tempo todo, fica criando ideias o tempo todo, você não consegue pensar. O pé sai do chão, a razão fica em segundo plano, porque a paixão simplesmente nos desequilibra. E dessa forma, nessa paixão por outra pessoa, nós temos paixão pelo nosso trabalho. Às vezes a gente trabalha tanto naquilo que a gente gosta que a gente se esquece da vida. Às vezes a gente vive tanto em função de alguma coisa que nos deixa apaixonados, que nós nos esquecemos daquilo que é importante para o nosso crescimento. Por isso a paixão é um sentimento que ela precisa ser controlada. E os Espíritos colocam para nós que a paixão, para nós, ela é uma força produtiva muito grande. Só que ela precisa ser controlada. Como eles colocam para nós, ela é como um cavalo selvagem. O cavalo tem uma força muito grande, mas se ela não tiver equilíbrio, ela simplesmente vai ser um cavalo desgovernado para poder sair destruindo tudo por aí. E aí então, para controlar a paixão nesse caso, é a razão, o bom senso, o equilíbrio que vai mantendo a gente no caminho certo, na direção correta. Então eu sei que eu gosto daquela pessoa, eu sei que eu gosto do meu trabalho, eu sei que eu torço para o meu time, mas sempre com bom senso. Eu não posso nunca ultrapassar a razão. Quer dizer, eu gosto do meu time, mas eu não preciso odiar as pessoas que torcem para um time diferente. Eu gosto do meu país, eu gosto do meu partido político, eu gosto não sei do que, mas eu não preciso ultrapassar a barreira do bom senso, a barreira da fraternidade. Isso é que é fundamental para todos nós. Dentro dessa ideia dos inimigos que a gente pensa, que a gente cria, ou daqueles que surgem no nosso caminho, a gente lembra de uma passagem muito importante, duas passagens importantes dos Evangelhos. Primeiro no livro de Mateus, lá no capítulo 5, em alguns versículos, que Jesus coloca para nós
através dos relatos de Mateus, que ele diz para nós assim, né, a gente está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, naquele item, pagai o mal com o bem. E ele diz assim para nós, tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Então esse é o que sempre foi dito, né? Que você deve amar as pessoas que estão próximas a você e que você deve ali se afastar ou agredir aquele que é considerado seu inimigo. Mas eu vos digo, Jesus então trazia para nós uma outra forma de pensar, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, ao qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e cai chuva sobre os justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Lembrando que escribas, fariseus, gentios, publicanos, eram pessoas daquela época que não eram bem vistas pelo modo de pensar, pelas suas crenças, pelas atividades que realizavam e tudo mais. E eles eram vistos muitas vezes pessoas que agiam muito mais por interesse, por seus próprios interesses, do que por uma compreensão um pouco mais ampla. E Jesus trazendo essa ideia, trazendo esse novo ensinamento para aquelas pessoas que estavam ali aprendendo sobre o cristianismo, sobre aquelas novas ideias, ele diz exatamente isso. Se vocês fizerem isso, vocês farão como aqueles que são criticados, que vocês criticam o tempo todo, que fazem mal para vocês o tempo todo. E aquele sentimento interessante que diz para nós assim, né? Bom dia, pessoal que chegou. Aquele sentimento que diz para nós assim, né? Aquela ideia que diz para nós assim, você pode abraçar o tempo todo as pessoas que você gosta, mas você precisa apertar a mão daquele que é o seu inimigo. Então a gente vê que muitas vezes é fácil abraçar pessoas que convivem conosco, pessoas que a gente ama de verdade, mas é muito difícil a gente sequer apertar a mão de uma pessoa de quem a gente não gosta, porque a gente cria uma barreira tão grande entre nós e eles, essas pessoas, que a gente acaba sequer conseguindo olhar para elas. E essa barreira ela fica sólida. E Jesus veio trazer exatamente o contrário. Do que adianta a gente falar em amor, em caridade, se nós não somos capazes de ultrapassar essa barreira da paixão, essa barreira dos nossos sentimentos? Depois aqui embaixo tem uma outra passagem também selecionada por Kardec, do livro de Lucas, capítulo 6. Ele diz assim, e se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, façam bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E Jesus usa para nós aqui uma expressão que era ainda é bastante significativa para aqueles que buscam essa transformação, sendo julgados como filhos do Altíssimo. Que na verdade o que Jesus quis dizer, estavam em afinidade com as leis divinas, com as leis de Deus. Porque todos, como disse acima naquela passagem de Mateus, Deus faz nascer o sol para os bons e maus, chuvas para os justos e injustos, porque todos são filhos de Deus, independente daquilo que faça ou deixe de fazer. Se fez, é porque ele conseguiu compreender essas leis. Se deixou de fazer, é porque ainda não entendeu o sentido da sua existência. Mas nem por isso deixou de ser filho de Deus. Não existe órfão no universo, não existe nenhum filho deserdado. Simplesmente aqueles que ainda precisam caminhar um pouco mais, passar por mais dificuldades para poder despertar a sua consciência. E tendo visto isso, a gente percebe então que todas as pessoas estão ali. Cada uma crescendo, cada uma desenvolvendo,
né? No caso aqui de Lucas, que a gente colocou, Sandra, é livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Tá? E então aqui a gente vê que quando a gente começa a olhar para as pessoas como pessoas apenas, independente de rótulos, independente de julgamentos e tudo mais, nós vamos entender simplesmente graus diferentes de crescimento. E aqui depois, nesse capítulo, Kardec fala para nós, só um trechinho para a gente poder ter uma ideia: se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Ou seja, o egoísmo, como a gente sempre coloca, é o culto que nós realizamos ao nosso próprio ego. Eu sou mais importante, eu quero, eu posso, eu preciso, eu sou. O orgulho significa que eu sou melhor, eu sou mais importante, sou mais poderoso e não posso ter ele ferido. E aí então, quando nós encontramos um inimigo, quem é esse inimigo? É aquele que eventualmente quer tirar alguma coisa que a gente tem, ou quer ser mais importante do que nós já somos, do que nós acreditamos ser. Quando nós começamos a olhar para as pessoas por esse sentimento nobre, por esse amor que nós alimentamos, e nós encontramos isso o tempo todo: colegas de trabalho, colegas da vida acadêmica, colegas de centro espírita. Quando você olha para um palestrante e não vai com a cara dele, o que significa isso? Um sentimento de antipatia, de inimizade. Porque você não gosta dele. Se você não gosta, você não o quer como seu amigo. Então ele nem te conhece, não sabe onde você mora, não sabe o que você pensa, não sabe onde você vive, e mesmo assim nós alimentamos por ele um sentimento de antipatia. Então percebemos que somos nós que criamos a maioria das nossas inimizades. Esse é um grande problema que nós enfrentamos. Temos isso dentro da família, temos isso na nossa sociedade, em todos os locais. Então nós criamos em torno de nós um ambiente de segurança, aquela nossa zona de conforto, que é uma expressão que hoje virou moda, né? A nossa zona de conforto significa que aqui eu vivo bem, aqui eu estou feliz, aqui ninguém me incomoda. Só que na verdade, quando a gente começa a pensar nessa tal zona de conforto, significa que nós estamos nos isolando cada vez mais. Porque feliz é aquele que se isola dentro da sua panelinha. Eu vivo com os meus amigos, com quem eu gosto, então eu sou feliz. E o resto do mundo? O resto do mundo não me interessa. Na verdade, nós estamos alimentando cada vez mais o nosso egoísmo. Nós fizemos um estudo certa vez a respeito da prática doutrinária, da prática do espiritismo. E um dos espíritos que nos trouxeram a orientação, ele disse o seguinte: o espiritismo não é para ser vivido entre os espíritas. O espiritismo é para ser vivido no mundo. Porque ele fala sobre caridade incondicional, amor incondicional. E nós acreditamos assim: olha, vamos lá para o centro espírita que a gente vai encontrar com pessoas que pensam como a gente, pessoas que a gente gosta. Poxa, mas você vai passar pela rua, vai ver gente que não gosta de você, que vai te ofender e tudo mais. Não, isso não me interessa. O que me interessa são os meus amigos lá do centro. E é exatamente o contrário. Nós temos que sair das paredes protegidas do centro e mostrar para as pessoas o que é realmente o amor. Principalmente para aquelas que não compreenderam ainda. E então essa zona de conforto nada mais é do que um pensamento egoísta da nossa parte, de acomodação daquele nosso isolamento, acreditando que nós somos felizes. Mas a felicidade não existe dentro do nosso pequeno mundo. Ela existe quando ela começa então a irradiar, a quebrar fronteiras, a transformar ideias, transformar corações. Se tem alguém que pensa diferente de nós temos que respeitá-la por essa diferença e temos que mostrar para ela também que nós somos dignos de respeito. E se nós conseguimos convencê-la disso, ótimo. Ela não vai mais pensar naquilo que eu acredito, naquilo que eu torço, naquilo que eu penso. Ela simplesmente vai me ver como um igual. E quando todos nós nos vermos como iguais e não colocarmos essas barreiras que nós criamos em torno de nós, o nosso mundo vai se transformar significativamente. A Betinha colocou, né? É mais fácil, né? Fica no igual o diferente da trabalho, né? Sem dúvida. Aquele que é diferente exige mais da nossa paciência, da nossa tolerância. A gente tem que ficar ouvindo e falar: meu Deus do céu, lá vem ele de novo. Isso tudo para nós simplesmente é um exercício que nós não queremos realizar. Agora, quando a gente está com o que a gente gosta, não precisa fazer força nenhuma. Todo mundo se ama, todo mundo se gosta, todo mundo se abraça, todo mundo se entende. Que força que eu estou fazendo exatamente para poder colocar aqueles meus valores em prática? Deus disse que eu tenho que ser paciente. Ser paciente com pessoa que pensa como eu? Que diferença isso faz? Isso também, como foi colocado lá em cima para nós, os publicanos, os gentios, os pecadores também fazem. Quero ver eu ser paciente quando exigirem de fato a minha paciência.
Quando alguém vier assim e disser para mim, olha, eu não gosto do que você está falando. O Reinaldo conta uma experiência muito legal a respeito disso. Dona Dauni, que é uma escritora espírita, que eu já tive a oportunidade de trocar algumas figurinhas com ela, ela participou de uma palestra no Centro Espírita que o Reinaldo frequenta. Sempre que a gente fala sobre essa história, ela é espetacular. E ele então foi lá, preparou lá as páginas da palestra que ele ia realizar e coisa e tal. Subiu lá no púlpito, falou animadamente, conversando com todo mundo rindo, todo mundo adorando. Aí acabou a palestra, ele desceu, ela parou ele no corredor, olhou para ele e falou assim, Reinaldo, eu não gostei da sua palestra. Ele congelou. Ele falou, opa, assim, queima-roupa? Aí a questão é, né, deu aquela parada assim no filme, né? Aquela congelada no filme, a pergunta é assim agora, né? Qual vai ser a reação dele? Aí então ele foi conversando e conseguiu conquistar o coração dela, mostrando que apesar de ter sido fraca na visão dela, ele fez o que ela podia, e aí então criou-se uma amizade. Normalmente a gente pegaria pelo colarinho, encostaria na parede e falaria, você não gostou por quê? Se não gostou, faz melhor do que eu, e começaria então a provocar aquele debate, porque o nosso orgulho foi ferido. Então essa experiência do Reinaldo foi ótima, né? Não podia ser melhor, né, Reinaldo? Dentro do Centro Espírita, alguém na sua lata dizia assim, não gostei do que você fez. E assim a gente vê o tempo todo na rua. Se alguém passar na rua para você e falar assim, olha, não gosto do jeito que você dirige, então vai te catar, vai para não sei aonde, faz isso, faz aquilo. A gente, em vez de parar assim, olhar e falar, mas por que ele não gostou? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada mesmo? Onde que eu preciso melhorar? Esse sentimento é muito difícil da gente conter. Então, o exercício desses valores nobres de amor, de caridade, de paciência, de tolerância, ele é exercido mais intensamente com pessoas que pensam diferente de nós. Não com aqueles que a gente convive, que a gente gosta, não. Ali é muito fácil fazer isso. Eu posso olhar para vocês, qualquer pessoa que me ofender aqui na sala, eu posso dar um abraço e desculpar na boa. Agora, chega um estranho aqui e fala alguma coisa, meu estômago até revira, ele até dá um nó. Vontade de pegar aquela pessoa e colocar para fora. Porque ele me ofendeu. Ele não é meu amigo, eu não conheço. Que direito ele tem de vir dizer essas coisas para mim aqui? Aí meu orgulho toma conta da minha consciência. É muito complicado para nós, né? A Mia colocou que é difícil fazer tudo isso, mas é importante que a gente entenda primeiro, Mia, primeiro que é importante a gente fazer. Segundo, é importante a gente saber qual é o grau de dificuldade de fazer tudo isso. E depois, é importante que a gente comece a planejar o nosso modo de viver. Todo mundo tenta, mas a gente não se esforça tanto porque a gente não entendeu ainda a gravidade disso tudo. De entender assim que esse nosso modo de pensar está completamente equivocado. A gente faz uma forcinha de leve. Se por acaso alguém não tem paciência comigo, a gente pega e isola. Pronto, deixa pra lá. Ele não é importante mesmo. Mas a questão não é ele, a questão é o que eu estou sentindo por ele. Mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não saiba quem é aquilo que eu sinto que faz a diferença. E é isso que eu sinto que eu preciso transformar. Porque quando eu transformar dentro de mim, aquela pessoa já passa a ter importância. Os indiferentes são aqueles que nós descartamos. Aqueles que são importantes são aqueles que nós atraímos para o nosso universo, atraímos para o nosso mundo. Né? Deixa eu ver aqui. Tá certo, o Reinaldo colocou, né? Depois de olhar seriamente, ela riu e disse que estava testando. Que maldosa, né? Dona Dauni também é bem venenosa naquele sentido, né? Vamos lá então. A Lu colocou, né? Em casa é difícil ser aceito e se imagina com quem não conhecemos, né? Pois é. A diferença, Lu, é que em casa, quando a gente tem esse comportamento mais agressivo dentro de casa, a gente fala da intimidade, né? Mas a questão é a seguinte, dentro de casa a gente conhece as pessoas. Quando você fala alguma coisa, você sabe como ela vai reagir. Então você já conhece a personalidade, você já sabe se ela vai te bater ou se não vai te bater, se ela vai te agredir, se não vai te agredir. Então a gente tem assim um comportamento regrado dentro de casa, porque nós nos conhecemos uns aos outros. Agora na rua, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. E a gente usa aquela máscara social, é mais tolerante fora de casa, e coisa e tal. A gente não precisa conviver depois. Você não precisa fechar a porta e ficar olhando para aquela pessoa o tempo todo, você vira as costas e vai para casa. Né? Então dentro de casa tem os prós e tem os contras. O pró é que a gente conhece, o contra é que a gente é forçado a conviver. Na rua tem o pró e contra. O pró é que a gente não tem obrigação de aceitar ninguém. O contra é que a gente queria aquele climazinho meio chato, mas isso passa e nem dói. A Aninha colocou para nós, muitas vezes serve também para autoanálise, para o melhoramento próprio, e é esse o objetivo. Quando se fala em autoconhecimento, para a gente poder ver, né, nós poderíamos ficar um ano inteiro, fazendo estudos sobre autoconhecimento. Porque quando a gente lê, por exemplo, a questão 919 do Livro dos Espíritos,
que Santo Agostinho fala assim, né, que o autoconhecimento, né, conhece-te a ti mesmo. Como diz no portal de Delfos, é atribuído a Sócrates, a frase é assim, né, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os segredos dos deuses e do universo. Aí Kardec perguntou, né, como é que a gente pode fazer para poder consertar essas coisas dentro de nós? Aí o Espírito disse, um sábio já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec perguntou, mas qual é a melhor forma de buscar esse autoconhecimento? E ele diz assim, Santo Agostinho, faça como eu fiz. Todos os dias, quando você dormir, você coloca a cabeça no travesseiro e faz uma reflexão do seu dia, pensa naquilo de positivo e negativo que você fez, se esforce para poder não fazer isso no dia seguinte, coisa e tal. A gente vai estudar isso em breve. Então, quando se fala em autoconhecimento, a gente pensa que basta ler aquela dica de Santo Agostinho que está tudo resolvido. Olha só quanta coisa a gente precisa buscar dentro de nós mesmos. A gente precisa se conhecer, como é que a gente aceita ou não as pessoas, como é que a gente lida com essa diferença, quais são os sentimentos que nascem, quais os sentimentos que precisam ser desenvolvidos. Então a gente ficaria um ano só falando desse assunto, dos vários aspectos diferentes sobre essa questão da nossa personalidade. E o dia que a gente se conhecer de fato, e a gente trabalhar para poder mudar aquilo que incomoda, que nos incomoda de alguma forma, nós nos tornaremos espíritos mais elevados de um salto para o outro. Só que a gente fica andando, tropeçando, se esquecendo da importância desse processo. Porque a gente não tem muita pressa para fazer, porque essa ideia de que nós somos espíritos imortais, de que nós somos espíritos que estão num processo de elevação, que as reencarnações vão nos permitir tudo isso, tudo para nós é teoria. O dia que a gente pegar e olhar isso como uma realidade, a gente vai ter uma preocupação muito grande, porque eu sei que a próxima encarnação está batendo na minha porta. Eu posso sair de casa e desencarnar e passar por outro mundo e começar a fazer uma avaliação para a próxima encarnação. Eu posso dormir hoje e não acordar amanhã. E a gente age com tanta indisplicência, com tanta inconsequência, que a gente acha assim, depois eu resolvo isso. Só que esse depois já passaram 10 encarnações e a gente está nesse depois ainda. Já é hora da gente começar a ter uma visão mais realista da nossa existência. De começar a fazer assim, olha, eu tenho que fazer isso porque é para o meu futuro. Eu preciso me desvencilhar das minhas imperfeições, eu preciso parar de ser egoísta, eu preciso parar de tratar as pessoas como adversárias, eu preciso deixar de ser egoísta, porque isso é importante para mim, porque no futuro eu quero ser feliz. Não adianta eu querer ser feliz ganhando na Mega Sena. Eu vou ter muito conforto na Mega Sena, sem dúvida. Mas eu vou ter muito mais inimigos do que eu penso. Porque eu vou criar esses inimigos, porque eu vou olhar com todo mundo com desconfiança. É muito fácil dizer assim, nossa, eu encontrei a pessoa da minha vida, eu sou feliz do lado dela. Todas as outras pessoas que estão ali ameaçando a minha felicidade se tornaram minhas inimigas. Como é que eu posso ser feliz desse jeito? Sendo uma pessoa atormentada pela ansiedade, pelo medo, pela inimizade, pela rivalidade. Como é que a gente pode imaginar que pode ser feliz assim? Então a gente sabe que esse nosso mundo não é um mundo para felicidade, ele é um mundo de trabalho. E Jesus disse, né, a felicidade não é deste mundo. Então que mundo que é exatamente o mundo de felicidade? É exatamente aquele mundo que nós podemos construir a partir de agora. Modificando esse nosso modo de pensar, essas nossas características da nossa personalidade. Então quando a gente assume, olha, a partir de hoje eu quero de fato ser feliz. Eu sei que isso vai demorar a minha vida inteira, mas é agora que eu vou começar de fato a trabalhar, colocar a mão na massa e começar a suar por causa disso. Cada agressão eu vou silenciar a minha boca, vou controlar o meu pensamento. Cada pessoa que se colocar como inimiga na minha frente, eu vou vê-lo como um irmão, como alguém que precisa também de crescimento tanto quanto eu. Tudo isso é importante para nós. Né? Lembra sim, Luísa? Né? Dark colocou para nós, mas ajuda a dar uma melhorada na vida dos seus familiares e ganhar na Mega Sena. Sim, pois é, exatamente isso, Dark. Olha só, você se entregou, meu amigo. Você colocou assim, ajuda na vida dos meus familiares. E as outras pessoas que precisam? As outras pessoas que passam fome, será que a gente vai olhar para elas também? Porque a gente pensa assim, nossa, a primeira coisa que eu penso é ajudar as pessoas que eu conheço. Eu não penso em montar uma instituição, não penso em ajudar a pessoa que passa fome. Mas a gente sempre coloca em primeiro plano aquelas pessoas que a gente gosta. Então, na verdade, ele nos dá muito conforto. E se a gente souber lidar com esse prêmio, sem dúvida nenhuma vai ser assim, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo depois de terminar tudo isso. Mas normalmente a gente se torna tão impulsivo e tão preocupado em perder aquilo que a gente ganhou, que isso para nós pode ser um tormento. Pois é, exatamente, né? Já mataram uns 3, né, Miriam?
filho que mata pai para poder ficar com a herança, amante que mata o outro também para fazer isso e aquilo. É um tormento. Então, se fosse para colocar uma prova, eu sempre falo assim, imagina o gênio da lâmpada. Ele diz assim, cuidado com seus desejos porque eles podem se realizar. E eu digo assim, se eu quiser destruir uma pessoa, eu vou fazer com que ela seja a pessoa mais bonita do mundo. Aí todo mundo vai dizer assim, nossa, mas você vai destruir ela fazendo isso? Porque ela vai ser cobiçada, ela vai ser desejada, ninguém vai se preocupar com o que ela sente, as pessoas vão apenas querer tê-la. Eu vou fazer com que ela seja a pessoa mais poderosa do mundo. Mas o poder traz infelicidade? Sim, porque as pessoas que se submeterem ao seu poder vão odiá-la por isso. Outros vão querer tomar o seu lugar. Ela vai ser invejada, ela vai ser cobiçada. Ela vai ser a pessoa mais inteligente do mundo. Poxa, mas a inteligência é isso mesmo? É. Mas a inteligência vai fazer com que ela tenha que colocar em prática aquilo que para ela pode parecer muito simples. Vai ser cobiçada, vai ser invejada, vai ser odiada. Eu vou fazer com que ela seja a pessoa mais rica do mundo. Mas a pessoa mais rica do mundo é infeliz? É. Porque ela não consegue confiar em ninguém. Ela está sempre preocupada em ter mais daquilo que ela tem. E aí a gente percebe que beleza, fama, poder, dinheiro, tudo isso porque para nós são atributos de felicidade, são na verdade tormentos. E se você jogar tudo isso ao mesmo tempo para uma pessoa, ela vai afundar e vai afundar feio. Se derem isso para mim, Deus que me livre. Prefiro ser pobre e feio, ignorante, do que ter tudo isso de uma vez só. E principalmente num grau mais elevado, porque eu não tenho força moral para suportar tudo isso. Então nós nos destruímos simplesmente por causa disso. Não sabemos lidar com essas situações. Então, pelo fato de nós vivermos nesse relacionamento, pois é, o Brás, por exemplo, bonitão, como ele é e coisa e tal, naquela pamonhinha marota que ele come todo dia, está ali, ó. A gente sabe qual é dele, mas ele está crescendo, ele é uma pessoa assim firme de caráter, bem equilibrada, não tem problema. É uma lição de vida para todos nós. Mas quando a gente fala nessa nossa relação com o mundo, quando a gente fala na convivência com as pessoas, a questão da amizade e da inimizade, ela é presente, ela é constante. Mas as inimizades principalmente. A gente diz assim, eu posso contar os meus amigos, mas eu já perdi a conta dos meus inimigos. Essa é uma questão. E aí então, quando a gente fala nesse nosso estudo, quando Kardec coloca assim para nós fazermos uma prece pelos inimigos e pelas pessoas que nos querem mal, ele traz para nós uma introdução. Né? Deixa eu ver aqui. Vaninha, pode começar por favor aqui a colagem do texto? Né? Aqui é Abel de Deus, né? Bom dia, seja bem-vindo. Colocou aqui, se queres fazer algo por alguém, não precisa ganhar na Mega Sena. Faça-o agora, pois o Senhor disse, né? Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, né? Pois é exatamente isso. Oportunidade de crescimento todo mundo tem. É importante que a gente tenha sempre essa visão. Então aqui nós temos, né, no prefácio, Kardec coloca assim, para falar a respeito dessas preces pelos inimigos e pelas pessoas que nos querem mal. Lembra, já vimos o que significa o inimigo, né? Inimigo não é aquele que a gente odeia, não. Inimigos são simplesmente aqueles que, começando pelas simples antipatias, se tornaram inimigos. Isso que é fundamental. E aqui nós temos então, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Essa máxima nos revela o que há de mais sublime na caridade cristã. Mas Jesus não quis dizer que devemos ter pelos inimigos a mesma ternura que dedicamos aos amigos. Por essas palavras, ensina-nos a perdoar as ofensas, perdoar todo o mal que nos fizerem e pagar o mal com o bem. Até o merecimento que tem essa conduta aos olhos de Deus serve para mostrar aos homens o que é a verdadeira superioridade. E aí então ele coloca para nós assim que, olha, você amar o seu inimigo, como eu disse para vocês, o amor ele tem faces diferentes, formas diferentes de serem expressas. Então não dá para a gente imaginar, por exemplo, que eu vou abraçar uma pessoa por quem eu tenho antipatia com a mesma intensidade que eu vou abraçar alguém que eu amo. Mas que esse abraço seja um abraço de fraternidade. Porque se hoje nós não temos amizade, certamente no futuro nós podemos construí-la, apenas dependendo da nossa boa vontade e dessa quebra de barreiras que nós criamos em torno de nós. E então esse amor fraterno, que é esse amor que nós temos pelas pessoas, ou que nós deveríamos ter e podemos ter
por todas as pessoas, independente de onde elas, o que elas pensam, no que elas acreditam. Não faz diferença isso. Isso é questão particular. Eu tenho as minhas preferências. E o outro tem as preferências dele. Eu não posso colocar as minhas preferências sobre as preferências dos outros. Porque ele teve ali um caminho que ele percorreu para escolher aquilo tudo que o fez feliz. Ele teve contato com outras pessoas, ele foi influenciado, ele influenciou, ele teve ali situações em que ele teve que fazer escolhas. Então ele é aquilo que ele é como um espírito que tem as suas próprias preferências. Quando nós deixarmos essas preferências de lado e começarmos a nos olhar apenas como irmãos convivendo no mesmo mundo, aprendendo uns com os outros, nós deixaremos de criar inimizades. Então esse amor fraterno é aquilo que precisa ser inicialmente desenvolvido dentro de nós. Depois outras formas de amar vão se aprofundando, vão se desenvolvendo e a gente vai crescendo junto. A Mia colocou, né? Não dá não, né? Porque você abraça e sente por dentro a aversão. Isso não seria correto? É aquilo que eu falei para você, Mia, é um processo. Ninguém vai te condenar por sentir aversão, porque todo mundo sente aversão por pessoas que não gostam. Eu acho que ninguém aqui no nosso mundo hoje está imune a isso. Ninguém é forte o suficiente para superar esse tipo de antipatia. Raros são os exemplos do nosso mundo que foram capazes de fazer isso e dar um beijo no rosto, um beijo de sinceridade, de perdão no rosto daquele que provocou o mal. Mas o importante é que a gente comece a policiar esse nosso modo de sentir e se esforçar para quebrar esses preconceitos que nós criamos. Por que eu digo preconceito? Porque algumas vezes, por causa de uma situação que aquela pessoa causou, daquela situação que foi vivida, que foi vivenciada, a gente acabou criando uma imagem a respeito dela como se ela fosse tudo aquilo que ela fez naquele momento. E na verdade foi uma opinião que ela expressou, foi uma atitude que ela teve, foi uma situação que nos aproximou, sei lá. Olha, eu ainda fico com o primeiro, viu, PVT? Giló para mim é sempre amargo, então não tem jeito. Então, na verdade, quando a gente percebe que tem esse sentimento, é aquilo que a gente precisa controlar. Tem uma passagem interessante, uma mensagem do Espírito Hamed, no livro Um Novo Modo... Não, esqueci o nome do livro, mas é do médium Francisco do Espírito Santo Neto, que ele diz assim, o título da mensagem é Aprendendo a Perdoar. Depois vocês façam essa pesquisa. Hamed se escreve dessa forma. Tá? Então aqui, Aprendendo a Perdoar. E numa passagem ele coloca uma orientação muito interessante. A melhor forma que você tem de perdoar uma pessoa é você se afastar psiquicamente dela. Ou seja, não fica pensando naquilo que ela fez. Cada vez que você pensar naquela atitude que ela te magoou, dá aquela chacoalhada na cabeça e pense em outra coisa. Porque quanto mais a gente pensa, mais aquilo vai se enraizando dentro de nós. Mais aquilo vai ficando preso. Então a gente vai deixando de pensar. Chega uma hora que a gente se esquece, se lembra de vez em quando. Sempre que isso acontecer, a gente sempre tenta colocar do lado isso tudo. É a melhor forma que a gente tem, se afastar psiquicamente. Se por acaso hoje você não tem condições de conviver com alguém que te faz mal, fica de lado, evita conviver no mesmo ambiente, evita ir para o mesmo lugar, só vá se for realmente necessário. Até que a gente vá se reequilibrando e reconhecendo as pessoas, porque as pessoas também vão se transformando. Aquilo que hoje para você é um inimigo, amanhã ela vai mudar, você vai mudar, a gente vai se olhar para trás e de repente não se fala por uma questão de orgulho. Eu só falo com ela se ela vier falar comigo primeiro. Se tiver oportunidade, se você tiver em condições, dê esse primeiro passo. Só fala um oi, não precisa falar muito. Só fala um bom dia, nada mais. E deixa que a natureza haja depois. Se tiver em condições. Se não tiver em condições ainda, evite desejar o mal. Evite fazer o mal. Se mantenha neutro, calmo, equilibrado. E com o passar do tempo, conforme a maturidade for chegando, a gente vai se transformando. Sempre é tempo de se reconciliar. Jesus dizia isso, né? Reconcilia-te com o seu inimigo enquanto ele está no teu caminho. Mas quando a gente fala desse inimigo, é aquele inimigo fervoroso. A gente está falando de antipatias. É Renovando Atitudes, né, Dudu? Obrigado. É do livro Renovando Atitudes, essa mensagem de Hamed. Então, assim, essas antipatias, que também são inimizades, elas precisam ser superadas, porque nós temos capacidade de fazer isso. Então, aqui, para a gente poder fechar o nosso trabalho hoje, a prece que Kardec coloca para nós, que a gente pode dirigir para as pessoas que são ainda hoje os nossos inimigos, que são os nossos o alvo de nossa antipatia ainda.
Porque isso é importante para nós. A gente só pede a Deus, olha que interessante, só pede a Deus para quem interessa. E a gente se esquece que Deus olha por todos. E se nós conseguirmos quebrar essa barreira, nós teremos ali muito mais força para amar as pessoas. E aí então a prece diz o seguinte, filhinha, pode começar a colagem, por favor. Ele diz assim, o que ele dá para todos nós, né? Meu Deus, perdoa a fulana, a tal pessoa, o mal que ela me fez e o que pretendia fazer-me, como desejo que me perdoeis e que ele, por sua vez, me perdoe as faltas que eu tenha cometido. Se o pusestes no meu caminho como uma prova, seja feita a vossa vontade. Afastai de mim, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e qualquer sentimento malévolo contra ele. Que eu não sinta jamais nenhuma alegria pelos males que o possam atingir, nem qualquer aborrecimento pelos benefícios que ele venha a receber, a fim de não manchar minha alma com sentimentos indignos de um cristão. Que possa a vossa bondade, Senhor, ao tocar-lhe o coração, induzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança constante do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal, com o mal, penetrem no meu coração, porque o ódio e a vingança são próprios unicamente dos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja, pelo contrário, sempre pronto a lhe estender a mão fraterna, a pagar-lhe o mal com o bem, a ajudá-lo quando possível. Desejo, para experimentar a sinceridade das minhas palavras, que se me apresente uma oportunidade de lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preservar-me de fazê-lo pelo orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que anularia os meus méritos da minha atitude, porque nesse caso eu bem mereceria estas palavras do Cristo: já recebestes a vossa recompensa. Essa prece, então, que Kardec coloca para nós, é uma forma da gente mentalizar aquelas pessoas por quem nós ainda temos algum tipo de antipatia. Nós mantemos o nosso equilíbrio, mantemos o nosso bom senso e nos esforçarmos, principalmente, para desenvolvermos dentro de nós esse sentimento de fraternidade uns pelos outros, independente de quem eles sejam. Não pensemos em crenças, não pensemos em times, não pensemos em fronteiras, não pensemos em partidos. Pensemos apenas na fraternidade. Quando essas barreiras deixarem de existir entre nós, não que nós percamos a nossa personalidade, deixando de gostar daquilo que é preferencial, mas que essas nossas preferências não sejam motivo de nos afastarmos uns dos outros. Fechando por aqui então, meus amigos, aqui o nosso estudo, esperando que essas nossas reflexões tenham sido produtivas de alguma forma, e a gente começa então a fazer uma renovação do nosso modo de pensar, do nosso modo de sentir com relação às pessoas que convivem conosco. Passando então, obrigado, PPT. Passando então para a nossa amiga Beth, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos da semana, e aí então, né, eu adoro estar com vocês também, viu, Dulce? E aqui então, né, com essas mensagens, por isso que eu falei para vocês, é curioso, quando a gente pega um livro da doutrina, um livro de coletânea de preces, por exemplo, todo mundo deixa de estudar. A gente para no capítulo 27 e já recomeça outro livro. Ninguém para pensar no que significam essas preces e no efeito que elas podem provocar dentro de nós. Quando eu olhei para cada um dos temas, eu falei, isso aqui é um roteiro de estudo. Isso aqui não é só uma coletânea de preces. Se a gente refletir sobre cada uma delas e nas situações que a gente vivencia com relação a nós mesmos, com relação às pessoas, com relação aos desencarnados, na nossa relação com Deus, se a gente estudar isso tudo, a gente vai entender que cada palavra que a gente profere no momento de oração, ela tem um efeito especial dentro de nós, desde que a gente tenha uma compreensão do que significa realmente para nós. Aquele Pai Nosso que nós estudamos no início, você se lembra da complexidade daquela oração. Cada frase dita no momento de um Pai Nosso tem um significado diferente, quando a gente tem a compreensão do que realmente significa. Passando então, você quer falar alguma coisa, Dulce? Ou subiu por acidente? Se deseja falar alguma coisa, eu passo para você antes da Betinha, que ela vai fazer um encerramento para nós. Só me dá um retorno na área de texto, por favor.
Não quer falar nada? Sua mãozinha subiu aqui então. Tá? Então eu vou passar para a nossa amiga Beth, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta então aqui para dar os recadinhos. Tá? Beijo, Beth, com você. Vamos lá.